Você sabia que seu corpo está ouvindo tudo aquilo que você diz? Cada frase, cada reclamação, cada autocrítica, cada palavra autocrítica, né, que você coloca para você, o seu corpo ele registra, ele cria uma memória. E a forma como ele responde é exatamente através das dores que você possa estar sentindo, do desconforto, do cansaço, de bloqueios e até mesmo de doenças. Porque é assim que o corpo entende as informações que você está dando para ele através das suas palavras, através da sua intenção que você está colocando para você de forma até às vezes inconsciente. Então, hoje eu quero te mostrar como você pode mudar essa sua conversa interna para que você obtenha mais saúde, mais energia e muito mais disposição no seu dia a dia. Bem, vamos lá! Para a gente começar já a aula de hoje, eu quero que você pare e pense nessa informação. A maior parte das pessoas que vive sem energia, elas estão com sintomas constantes de doenças, de dores, resfriados, desconfortos, qualquer tipo de dor. E elas estão no padrão inconsciente, né? Estão gerando autossabotagem de forma verbal. Lembra, porque a primeira pessoa que escuta tudo que você está falando é você, não é outra pessoa, né? Então, o seu corpo, ele só está refletindo com essa frequência de quê? De dor, desconforto, estagnação, sem energia, né? O seu corpo está drenado. Então, como a linguagem mental, ela é uma energia. Então, o corpo, ele é o espelho de tudo aquilo que você está falando de forma verbal e de forma não verbal, você está no seu diálogo interno. E aí, eu vou dar um exemplo aqui de 3 frases que adoecem demais o nosso corpo. A primeira é: eu tô cansada de tudo. Você já falou essa frase para você ou você já ouviu alguém falando essa frase de forma corriqueira? Essa frase, ela parece inofensiva, né? Mas ela está programando a nossa mente, né, para viver na exaustão. Porque se eu estou afirmando para mim que eu estou cansada de tudo, logo, tá vendo que é uma afirmação? Então, eu vou viver sempre na exaustão. A exaustão, ela vai virar um estilo de vida da minha vida, né? E acaba gerando um padrão vibracional. Quem está na exaustão é uma pessoa que tem energia ou está com baixa energia. E aí, lembra, se a gente para e pensa o poder das palavras, as palavras carregam uma força vibracional, né? Porque a palavra ela vai potencializar ou ela vai minar o nosso campo vibracional e também o nosso campo de ação, porque é através daquilo que eu penso e sinto que eu vou ter um comportamento de agir, né? Ou de ficar paralisado naquela situação. A segunda frase: eu carrego o mundo nas costas. Você já falou isso para você? Ou você já ouviu alguém falando isso para você? Literalmente, né? Essa frase ela vira completamente dor nos ombros, dor nas costas, dor na região lombar, dor na região do quadril, né? Seu corpo ele sempre vai responder ao peso que você está colocando para sua alma, para o seu espírito. Então pensa assim: eu carrego o mundo nas costas. Você viu que é uma afirmação? Então, se eu carrego o mundo nas costas, se eu estou falando verbalmente, se eu estou pensando isso mentalmente, o meu corpo físico, ele tem que estar entrando em ressonância, né? Ele precisa se apropriar da informação. Então, ele precisa gerar dor, abre aspas, né? Que vai ser o peso para refletir aquilo que eu falei que eu já estou sentindo. Por isso da importância que eu fiz essa série, O Poder das Palavras, porque a sua palavra é o acionador de tudo que você vai viver todos os dias na sua vida. A terceira frase: isso me tira do sério, me dá gastrite, me deixa doente. Então são 3 frases aqui curtas
Pensa aí se você já falou, você escuta alguém do seu convívio falando muito. Quando você nomeia uma emoção, né, com o nome de uma doença, lembra, ó, isso me dá gastrite, então eu já estou afirmando que eu já vou ter aquela informação. Você convida o sintoma para ficar. Lembra, porque o sintoma, ele vai ser um acionador, desculpa, ele vai ser acionado pela intenção da palavra que eu estou usando, pela intenção da informação que eu estou colocando para mim. Lembra que a nossa mente é um computador. Então, a gente está programando ou tem que desprogramar todos os dias o nosso computador, tem que programar para funcionar melhor ou tem que desprogramar aquilo que não está funcionando, como se fosse uma limpeza do seu HD. Vou dar um exemplo, como se você fosse apagar o seu excesso de fotos que você tem para que você tenha mais memória no celular. É exatamente a mesma coisa. A nossa cabeça, o nosso corpo, ele é um computador. Então a gente precisa prestar muita atenção no que a gente fala. Por quê? Porque lembra, a palavra tem poder porque ela vai acionar um campo vibracional. Isso me tira do sério, eu já estou afirmando essa frase. Me dá gastrite, lembra? Eu já estou gerando um sintoma para mim. Isso me deixa doente, eu já estou afirmando que eu vou ficar doente. Então são 3 frases muito potentes para que deixe você com a saúde, né? Sem energia alguma e com a saúde completamente debilitado. E aí, o seu corpo, ele é um templo do seu espírito. E ele que traduz a sua vibração para a matéria. É ele que vai te ajudar a gerar a materialização daquilo que você deseja. E quando você ativa, né, as palavras de vida, né, as palavras que aumentam a sua frequência, que potencializa quem você é, que empodera de você, né, para você ir avante, crescer, prosperar, progredir, né, como amor, alegria, satisfação, entusiasmo, acolhimento, você percebe que o processo de autocura ele começa a agir, você começa a perceber que a autocura começa a começar no seu campo, tanto físico como emocional como mental. Por isso que a gente tem que prestar atenção no que a gente está falando. Lembra que eu falo muito sobre a importância do significado das informações. Como que você pode ressignificar essas frases então para você? Ao invés de você falar para você, né, eu tô cansada de tudo, diga, eu escolho me nutrir, eu escolho me nutrir com leveza e presença. Olha como esta palavra, né, de ressignificação muda completamente a ancoragem vibracional. Ó, eu escolho autorresponsabilidade, eu estou me empoderando do meu poder pessoal. Eu escolho me nutrir. Então eu já estou falando que eu estou me nutrindo de algo bom, ó, com leveza e com presença. Então, você viu que aqui, ó, eu estou me nutrindo de coisas leves, de coisas que eu deixo o peso para trás e vou avançar com presença, com paz de espírito, com tranquilidade, com harmonia, com satisfação, com gratidão. Outra frase, ao invés de carrego o mundo nas costas, lembra da segunda? Diga, eu honro os meus limites e solto o que não é meu. Eu honro os meus limites. Então você está se respeitando, você está colocando o seu poder pessoal à prova, à tona, para você e para o externo. Você está colocando um limite naquilo que é possível você fazer, dentro daquilo que você precisa fazer e também para o externo. E eu solto o que não é meu. Você começa a entender a importância de que você precisa desapegar, deixar ir, para que o fluxo siga, né? Porque lembra, não tem como a gente carregar tudo aquilo que a gente tem para um novo momento da nossa jornada. Por quê? Porque lembra, quando eu quero viver uma nova jornada, quando eu quero viver uma nova realidade para mim, eu vou sempre ter que deixar ir algumas informações, que pode ser um comportamento, um local, pessoas, situações. Por quê?
porque a nova versão que eu quero viver, ela não combina com aquela antiga. Como assim, Carol? Pare e pense aí na sua jornada. Tudo aquilo que você faz hoje, se você não está tendo os resultados que você deseja, é porque você não está fazendo da forma potente para gerar os resultados que você quer. E se você não parar de fazer aquilo que não está te gerando resultado, não tem como você acessar o resultado futuro. É nesse contexto. Então, é importante, tem que soltar a bagagem. Eu sempre falo da metáfora da montanha, né? A gente não tem como escalar uma montanha com a mochila pesada. É impossível você subir uma montanha com a mochila pesada. Então a mochila tem que estar leve. Então você vai levar aquilo que faz sentido para aquele momento. E assim você vai começar a cada vez mais estar com presença, perceber os movimentos que você tem que fazer a cada dia. A outra mensagem, ao invés de isso me dá gastrite, lembra da mensagem que eu falei que ancora a doença, o sintoma? Diga, eu dirijo a vida com mais paz e confiança. O que é gastrite? Tem a ver com estresse, tem a ver com sobrecarga. Então, eu dirijo a minha vida, novamente eu estou assumindo o comando da minha vida, né? Eu estou sendo comandante do meu barco, do meu carro, da minha aeronave, da minha jornada. E eu tô com paz, eu tô com presença, porque eu entendo o significado do que eu tenho que fazer, para onde eu tô indo, por que que eu tô indo. Então, quando você começa a perceber a importância do que você quer, por que você quer, e você está aliado aos seus valores e princípios, você começa a viver com mais paz de espírito. Você tem mais autoconfiança, mais confiança em você e na vida também. Por quê? Lembra, paz de espírito. Todo mundo que está com paz de espírito tem mais confiança em si. Por quê? Porque você confia em você e confia no fluxo da vida. Lembra, faz a sua parte que o universo vai fazer a dele. Ele faz todos os dias, né? Muitas vezes o que faz empacar na jornada é porque não você, no caso, né, a gente não faz a nossa parte, tá? E aí, mais um exercício para você. Prática de reprogramação corporal. O que que você pode fazer? Agora, pare e pensa assim, pare e pensa não, desculpa, coloca a mão no peito, no seu coração e respira fundo, fecha os seus olhos, inspira o ar pelo nariz, solta o ar pela boca e repete comigo. Meu corpo é meu aliado. Cada célula vibra em saúde, força e amor. Meu corpo é meu aliado. Cada célula vibra na saúde, na força e no amor. E aí, repita novamente: eu escolho a minha história, curo as minhas palavras e libero o meu corpo para viver em paz. Escuto não, eu acolho a minha história, curo as minhas palavras e libero o meu corpo para viver em paz. Quando você acolhe a sua jornada, você para de brigar com a sua jornada, você percebe as palavras que você vem falando para você de forma no piloto automático e principalmente o que você fala para o externo e para o diálogo interno, você começa a prestar atenção nesse diálogo e aí você começa a entender a importância de prestar atenção nas palavras, nessas frases que você está reverberando para você. E aí quando você libera, né, o seu corpo ele começa a ficar em paz, ele começa a ficar em harmonia. Por quê? Porque você parou de falar aquelas palavras que te gerem, né, que te geram a dor, o desconforto, a baixa energia. Então, você começa a não ter mais os sintomas ruins. Você começa a ter mais saúde, porque lembra, tudo aquilo que você fala para você, o seu corpo ele está sentindo. Então, quanto mais você fala, eu estou doente, eu estou com dor, é informação. Lembra? Peça e será atendido. Então, o universo ele não entende o não, ele só entende o sim. Então, quanto mais eu falo, eu não aguento mais, então tá bom. Então, eu vou te dar mais satisfações para que você continue, né, afirmando essa própria informação que você colocou, porque você não aguenta mais, né? Eu tô cansado, então tá bom. Então eu vou te trazer mais situações para que você continue
cansado, cansada, né? Eu não aguento mais lidar com pessoas difíceis, então o universo vai te trazer mais pessoas difíceis para que você entenda como lidar com essas informações. Então, no seu corpo, falando da saúde, é a mesma coisa. Quanto mais você agradece pelo seu corpo, quanto mais você honra aquilo que você põe para dentro, os alimentos, a forma como você se trata, mais o seu corpo físico ele vai ficar, né, com um semblante com mais saúde, você vai ver que você vai ter mais energia. Eu quero que você só pare e pense. Pensa na sua jornada aí, no período que você tinha mais energia. Não era um momento que você estava mais feliz, satisfeita, alegre e estava prosperando na sua vida? Agora, os momentos que você teve mais baixa de energia ou a sua saúde estava muito debilitada, não foi no momento que você estava mais reclamando da vida, reclamando das pessoas, reclamando das situações? É aqui. A saúde, né, no campo, falando da parte física ainda mais, ela é o último campo que pega essa energia mais densa que a gente vive, né? Então, tudo começa no mental, emocional e depois vem para o físico. Por isso que o físico é o último campo que pega. Mas é o mais importante porque ele é o que te dá o combustível para você sair da situação quando você está vivendo de baixa energia. Lembra, porque o corpo físico você consegue gerar energia desde que você faça movimentos. Como assim, Carol? Atividade física. Se você fizer todos os dias aí 30 minutinhos, você já vai ver que você já vai liberar o hormônio do estresse, né, o cortisol, você vai gerar dopamina em você, ocitocina, você vai perceber que você vai elevar a sua frequência, você vai cuidar do seu sistema imunológico, automaticamente você vai começar a ver e sentir o como você está se sentindo. Você vai perceber a sua imagem, como que você está lidando com as informações. Então, por isso da importância da gente cuidar do nosso campo físico, né? Da nossa área física. Por quê? Porque ele é o nosso maior patrimônio. Sem seu corpo físico, você não consegue progredir. Sem seu corpo físico, você não consegue prosperar. Então, é muito importante a gente cuidar dessa parte, tá bem? E aí, eu quero deixar essa mensagem para você. Seu corpo é sagrado. E quando você fala com ele com consciência, ele responde com vitalidade. É exatamente o que eu falei um pouquinho aqui em cima, não é? E essa aula, ela foi um convite para que você comece a se tratar ainda mais com mais amor, com mais carinho e tratar o seu templo, que é o seu corpo, com muito mais gentileza, né? Se tratar cada vez mais bem, porque você merece viver em bem-estar, merece viver com qualidade e ter mais prosperidade na sua vida. Essa foi a minha intenção com essa aula de hoje, tá bem? E se você gostou, por favor, deixe o seu curtir aqui, comente aqui embaixo como foi essa aula para você. Se você tiver qualquer dúvida, coloque aqui também para mim. Se inscreva no canal caso você não for inscrito ainda. E você que está inscrito, muito obrigada por você estar me acompanhando. Depois nós vamos ver a próxima aula, vai ser sobre o poder das palavras nos relacionamentos, tá bem? Beijo grande no seu coração e eu te vejo no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Tchau!